prazer me dirigir a vocês agora. Desde 89 que a gente não se falava e pouco tempo tivemos esse contato. Está sendo maravilhoso, viu? Eu gostaria de meditar com vocês hoje num tema bem interessante. Do nada, tudo. Ou tudo, do nada. Como pode acontecer isso? Como Deus pode fazer tudo do nada? Bem, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando foi que Deus criou céu e terra? No princípio, não foi? Esse princípio, alguns defendem que foi dentro da semana da criação, outros dizem que foi antes. Aqui não importa. No princípio, Deus. Deus iniciou tudo. Então, prezado, tem um verbo nesse verso, o verbo criar, na língua hebraica, é o verbo bara. Segundo os estudiosos da Bíblia, o verbo bara só se refere a Deus. E esse verbo significa criar do nada. Não tem nada, nem mesmo vácuo. Porque o vácuo já é alguma coisa. Então, Deus criou tudo do nada. Como pode Deus criar o universo inteiro, o mundo inteiro, do nada? Isso para nós é impossível, isso para nós é muito complicado. Mas para Deus, não. Para Deus é tudo possível. Deus criou então o mundo do nada. Imagine o poder de Deus ao criar tudo do nada. Imagine o que Ele não pode fazer por mim, por você. Como Ele não está preocupado com o meu bem-estar, com o seu bem-estar. Não importa o que você pensa ou que você deixa de pensar, não importa o que você faça ou deixa de fazer. O importante é o seguinte: a gente ter certeza, a gente saber que Deus pode fazer por nós o que nós não podemos fazer. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso originador. Um detalhe interessante, meus amigos, é que se Ele criou o mundo do nada, Ele pode fazer tudo por você. Não importa qual é o seu problema, não importa se pandemia, não importa se essa dificuldade é financeira, é familiar, é saúde, não importa. Ele pode pegar o nada e desse nada fazer tudo. Interessante que no Novo Testamento também nós temos um verso que trata dessa questão do princípio. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ora, esse princípio aqui é o mesmo princípio de Gênesis. Alguns têm algumas ideias assim, um pouco diferentes, achando que não é. Mas, na verdade, a Bíblia está tratando do mesmo princípio. No entanto, o princípio de Gênesis foi quando ele estabeleceu o plano de criar o mundo. E o princípio de João foi ao mesmo tempo que Deus estabeleceu o plano de criar o mundo, criar o ser humano, ele estabeleceu o plano da salvação. Olha que coisa interessante. Eu e você tivemos um plano que Deus estabeleceu antes mesmo, quando Ele fez o plano de nos criar. Ele estabeleceu o plano da salvação. Então, agora, um detalhe. Se no Gênesis Deus criou o mundo, criou tudo do nada, e aqui em João, ele usa alguma coisa existente? Evidentemente que não. Porque no plano da salvação, a vida humana é uma vida de pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Ora, se eu errei o alvo, eu não acertei nada, então eu não tenho nada. A vida de pecado, aliás, nós somos menos do que nada. A nossa justiça, diz o profeta, que é trapo de imundícia. Querido, preste bem atenção. Se é trapo de imundícia, o que nós temos? Eu lembro do saudoso Pedro Apolinário, que ele dizia que
se eu contribuo para a minha salvação, é com os meus pecados, que os entrego para Jesus. Então, querido, Deus criou o mundo do nada. Ele pode pegar o nosso nada, uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, e transformar-nos numa coluna bem especial para o seu palácio. Querido, pense nisso que está aí. Mergulhe nos braços de Jesus. Mergulhe nos braços de amor de Jesus. E confia nele. Ele pode fazer tudo. Aliás, tem um verso do Novo Testamento que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a nós todos. Que confiemos na graça do Senhor. Que confiemos no seu poder salvador, no seu poder criador e no seu poder redentor. Que Ele nos abençoe. Que Ele